Pastor Brian, essa minha querida esposa, a dona Rebeca. Estamos alegres, contentes que vocês estão conosco mais uma vez. Na semana passada nós falamos sobre a importância de buscar o perdão da pessoa, do seu marido, da sua mulher, né, quando nós temos ofendido, e restaurar aquela confiança o mais rápido possível. Claro, demorando um tempo muitas vezes. Mas hoje nós queremos ver o outro lado, né? A pessoa que foi ofendida, a pessoa que foi ferida, também precisamos aprender a perdoar. Então hoje vamos começar com esse pensamento e daí. Mas antes de tudo, vamos ver aqui em Mateus capítulo 6, começando no versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, versículo 13, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14, porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E versículo 15, e se porém não perdoardes ao homem as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então nós vemos aqui que a importância de perdão, a importância de perdoar as pessoas. Infelizmente hoje também tem um pensamento que uma pessoa precisa buscar perdão para ser perdoado. E a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar como Cristo perdoou. E Cristo, quando estava na cruz, ninguém pediu perdão a ele, a não ser o homem que ele salvou e levou para o céu, mas o resto estavam ali gritando contra ele, blasfemando ele, o resto estava judiando dele, e ali ele olha para Deus e fala: perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então, o perdão que nós oferecemos não é porque a pessoa buscou perdão. O perdão que nós oferecemos é o melhor para nós. A importância de entender que quando nós damos perdão, quando nós perdoamos as outras pessoas, sim, aquela outra pessoa é abençoada e ajudada através daquilo. Mas a pessoa que é mais abençoada e mais ajudada é aquele que oferece ou que dá o perdão para as outras pessoas. Perdão não é uma coisa fácil. Quando você é muito machucado, é muito difícil de perdoar. Então, não, o que nós vai falar não é uma coisa que vai acontecer um dia para o outro, às vezes, dependendo da machuca. Porque às vezes é uma coisa simples e é super fácil. Mas quando é uma coisa que machuca muito, a perdão é muito mais difícil de dar. Mas é necessário para nós. Porque nós estamos nos machucando quando nós não dar o perdão correto. Sim. Quando nós não perdoamos, surge então a amargura nos nossos corações e muitas vezes nós nem percebemos o que está acontecendo, mas isso acaba destruindo a nós mesmos. Nós pensamos que segurando aquela falta de perdão e não perdoando aquela outra pessoa, e nós sempre pensamos e meditamos realmente no que aquela pessoa fez contra nós, ou a forma que nós pensamos, né, que ele fez contra nós. E aquele constante revirar no nosso pensamento acaba não somente roubando o nosso tempo de coisas úteis, coisas que nós poderíamos estar fazendo, mas a realidade é que aquela amargura ela está nos destruindo por dentro. A ciência tem comprovado vez após vez que pessoas com amargura, ela não somente afeta o emocional, mas ela também afeta grandemente o nosso físico. E tem muitas pessoas que ficam doentes, tem muitas pessoas que acabam tendo problemas de saúde por causa da falta de perdão. E essa amargura, ela continua e ela começa com uma pessoa, a pessoa que tem nos ofendida, mas aquela amargura ela espalha. E não somente nós odiamos aquela pessoa que nos feriu, mas a amargura ela começa a fazer com que nós ferimos a outras pessoas, e é claro, as pessoas que estão mais íntimas, mais perto de nós, vai ter aquelas feridas que nós estamos fazendo
sem perceber às vezes por que nós não estamos perdoando as outras pessoas. Uhum. Nós falou e nos outros episódios, nós falou do fato especificamente se um do outro da casamento, desculpe, machucou em uma coisa, por exemplo, vindo pornografia ou atraído a casamento com o outro. Essas coisas nos machucam muito, mas do que ele falou é correto. Nós já vimos muitas mulheres aqui no Brasil, alguma coisa aconteceu com o marido, tanto faz o que foi, mas e elas não perdoou. E no fim, quem elas estavam machucando mais não foi o marido, Sim. foi os filhos. Sim. Os filhos odiavam a mãe, porque a mãe foi uma bruxa. E não tem outra palavra. Ela foi uma bruxa. E ninguém queria ficar perto dela. E no fim, eu estou pensando de um caso especificamente. O que aconteceu? O marido foi embora. Ele não aguentava mais. Os filhos saíram da igreja. Nunca voltou. Destruiu as vidas deles. O filho é divorciado. A filha está com filho sem marido. Por quê? Porque uma mulher não queria perdoar o marido dela por o que ele fez. Sim. E então, ela literalmente tomou veneno na vida dela. Sim. E destruiu toda a família dela. E não teve necessidade. Eles estavam dentro da igreja. Não teve necessidade nenhuma para tudo o que aconteceu. Fora do fato que essa mulher decidiu de jeito nenhum ela vai dar perdão. E ela acabou com a vida dela. Então, perdão é uma coisa super importante. Não é só perdão para pecados grandes. Nós Sim. pensamos, né, o relacionamento é destruído porque alguém teve um caso, um adultério, alguma coisa assim. Às vezes é uma coisa pequena. Às vezes a mulher fala algo em raiva para o marido e o marido não perdoou, vice-versa. O marido fala algo, ele chega do trabalho cansado, teve uns problemas no trabalho e ele explode com a esposa. E simplesmente uma coisa simples assim, sim, fere, é claro, machuca e dói, mas sempre uma coisa, às vezes, tão simples assim, e a falta de perdão vai acumulando ali, e mesmo que é só um incidente, mesmo que é uma coisa pequena, se não perdoarmos, aquilo cresce. E aquela amargura, sim, ela começa pequena, e quando ela é resolvida imediatamente, quando nós perdoamos imediatamente, é uma solução rápida e fácil. Sim. O mais que nós demoramos para perdoar, o mais que nós deixamos que aquela amargura cresça no nosso coração, o mais que nós deixamos os resultados do pecado da outra pessoa afetar as nossas vidas, o mais complicado que vai ser para nós tirarmos aquela amargura do nosso coração. Sim. Depois, se nós deixarmos a amargura crescer, ela tem uma tendência muito mais fácil também de voltar. Então, o mais que nós não perdoamos, o mais que aquilo cresce, e o mais que no futuro, mesmo resolvido, o mais que no futuro nós vamos ter uma tendência de voltar aos mesmos pecados, a voltar a ter problemas de amargura. Então, nós, principalmente vocês que acabaram de casar ou ainda não estão casados, a importância de entender que o perdão não é para a outra pessoa, o perdão é para você. Você oferecendo aquele perdão, você perdoando aquela pessoa, você está fazendo com que a sua vida seja melhor e menos complicada. Você vai facilitar manter um relacionamento não somente com o seu marido, com a sua esposa, mas com seus filhos, com as outras pessoas. Quantos de nós conhecemos pessoas que ninguém quer estar perto? Aquela pessoa é tão... tá cheio de amargura que ninguém quer estar perto porque só sai veneno. E a vida dela é completamente destruída, a vida dele é completamente destruída porque nós não damos aquele perdão que a outra pessoa não merece. Não, ninguém merece perdão, nós todos merecemos o inferno. Mas graças a Deus, Deus nos perdoou dos nossos pecados e nós também devemos e precisamos perdoar os pecados das outras pessoas. Vamos falar praticamente agora. Nós mostrou a necessidade, mas como? Muitas pessoas, perdão, tá bom.
E agora? Vamos falar como perdoar uma pessoa. O que é perdão? E é interessante porque eu já ouvi pastores falando que Deus não lembra nossos pecados. Não, Deus lembra tudo, Ele sabe tudo, ele está no passado e Ele está no futuro no mesmo tempo. O que Deus faz, Ele escolhe de não trazer em frente de você e falar esse é seu pecado. Ele escolhe de esquecer, em aspas. Não é que ele esquece, é que ele não traz a memória para nós. Sim. Ele não vem nos acusar. Depois que nós pedimos perdão de algo, ele nunca mais traz aquilo perante nós. É Satanás que está trazendo os pensamentos dos nossos passados. E é interessante porque mulheres, nós, homens têm essa habilidade fácil e essa é a benção de Deus. E foi a jeito que Deus criou eles. Eles é mais facilmente, eles podem dar perdão e não leva de memória de novo. Mulheres não. Quantas vezes uma mulher, você tem uma briga na família e você traz da memória toda coisa que essa pessoa fez nos últimos 20 anos que você conhece essa pessoa. Esse não é perdão, gente. A perdão significa eu não vou levar isso em um argumento de novo na frente. Lembra dia que você fez tal coisa? Cara, esse não é perdão, realmente. Então, para nós mulheres, essa é uma luta. Nós precisamos entender. Perdão significa eu não vou conversar sobre esse assunto de novo. Já foi perdoado, esquece. Não é para trazer isso de novo em um argumento na frente. Para com isso. Esse não é perdão. Então, não é fácil. Nós mulheres, nós lutamos com isso. Mas é importante porque esse é o perdão que Deus nos deu. Também outra coisa. Perdão aceitando o que a pessoa faz contra de mim e não correndo atrás de vingança. A Bíblia fala que vingança pertence a Deus. Certo. E de novo eu vi muitas mulheres, mas esse também às vezes homens, mas mulheres especialmente, nós queremos justiça na jeito que nós achamos é bom. Mas Deus tem um plano melhor. Então, quando eu preciso dar perdão para alguma pessoa, e não importa se foi uma coisa que nós chamamos pequeno ou que nós chamamos grande, eu estou, na minha mente, eu estou entrando em frente do juiz. E o juiz é Deus. E meu advogado é Jesus Cristo. E eles pedem para mim falar meu caso. E eu explique tudo. Em oração, hein? Mas na minha mente, eu coloco meu corpo na minha mente. Em frente do juízo. E eu falo tudo. Meu marido fez... E eu faz a lista. Como ele me machucou. Como esse moço na igreja me machucou. Como essa outra pessoa me machucou. Como o pastor me machucou. Vai, fala, e nesse caso você sai da área do juízo e advogado e deixa os dois conversar. Você não fica. E você deixa a resultado no mão de Deus. Você não corre atrás de justiça, falando para todo mundo, fofocando, exagerando o que aconteceu para ganhar pessoas no seu lado. Você vai para Deus, Jesus Cristo, dar seu caso e sai do quarto. E deixa a resultado no mão de Deus. E eu posso testificar na minha vida pessoal. Esse não é fácil. Eu tive casos na minha vida que foi graves. Coisas super, super graves. E de ser honesto. Eu entrei, eu falei para meu juiz, Deus,
Formei o advogado Jesus Cristo. Começava de sair e correu de volta de falar mais. Que está falando? Eu fui no frente no altar, cada culto, eu estava lá orando, cada dia, às vezes cada minuto, pedindo perdão para mim, porque eu estava fazendo errado, mas pedindo que Deus vai perdoar e abençoar o outro que me machucou, que é outro passo. Sim. Mas o perdão não veio rápido. Teve algumas pessoas que me machucou muito fundo, que foi literalmente alguns anos fazendo isso diariamente, até às vezes minuto por minuto. E esse diminuiu, minuto para cada 5 minutos. E diminuiu um pouquinho mais, cada 10 minutos, cada 30 minutos, cada dia, cada outro dia, uma vez por semana, cada outra semana, uma vez por mês, cada outro mês. E diminuiu até um dia eu literalmente descobri, eu não tenho amargura nenhuma contra essa pessoa. Eu realmente perdoou, aceitou o que aconteceu, perdoou, fechou o negócio e eu posso até agora conversar com essas pessoas e não... E você sabe como é, por dentro você fica... quando você conversa ou precisa ficar perto da pessoa que machucou você. Você tem esse sentimento por dentro que é horrível e você queria matar essa pessoa. E virou uma paz e eu posso conversar sem problema com essas pessoas agora. E as pazes foi bem graves. Mas, com Deus, tudo saiu bem. Não foi fácil, não foi rápido, mas é possível. Então, esse é um passo de perdão. Como é que nós sabemos se perdoamos alguém? Quando nós vemos aquela pessoa ou alguém fala o nome daquela pessoa, se imediatamente vem aquela ofensa para nossa mente, nós não temos perdoado. Se imediatamente ouvindo aquele nome, ouvindo aquela pessoa, como a minha esposa falou, aquelas emoções começam a girar e se contornarem dentro de nós não temos perdoado completamente. Então, nós precisamos voltar e pedir perdão, não pedir perdão, mas oferecer perdão para aquelas pessoas. Desculpe, o vizinho, o cachorro começou a gritar, latir aqui, mas tudo bem. E nós, quando nós vemos aquela pessoa, nós ouvimos aquela pessoa, nós temos que chegar ao ponto onde que nós não lembramos mais, ou pelo menos ela não está, as nossas emoções não estão saindo do controle. Nós podemos até no começo relembrar, mas esse ainda estamos no processo ainda. Então, sim. Você pode e vai oferecer aquele perdão uma vez, e para as ofensas maiores não vai ser o suficiente. Você vai ter que reperdoar e reperdoar. Porque a nossa mente, ela meditando naquelas ofensas, ela traz de volta para nós aquela pessoa fazendo aquilo para nós. Então nós temos que reperdoar e reperdoar e reperdoar até que aquelas ofensas não tragam de volta para a nossa memória. É isso que Deus está falando quando Ele não traz à memória os nossos pecados. Quando Ele olha para nós, Ele vê Jesus Cristo, Ele vê um homem perfeito, Ele vê a justiça de Deus. Não é que Ele não lembra o que aconteceu, não é que Ele não tem a capacidade de lembrar dos nossos pecados, é que não está focado ali, aquilo não é a atenção que é trago para Ele. E quando nós olhamos para a pessoa que nos ofendeu, tem que chegar ao ponto onde que nós perdoamos, e vai chegar ao ponto, se nós estamos perdoando, que aquela ofensa não vai ser a primeira coisa que volta à nossa memória. E nós vamos poder passar para frente. Então, perdão é uma coisa complicada, uma coisa, principalmente se você tem segurado a amargura por muito tempo, ela fica difícil, mas algo necessário, não para outra pessoa tanto, mas para as nossas próprias vidas. Espero que nós podemos ter uma ajuda hoje nessa área de perdão e amargura. Futuramente, na semana que vem, mas futuramente a gente volta a dar uns passos detalhados sobre como controlar e ter vitória sobre a amargura, para nos ajudar ainda mais. Mas muito obrigado por estar conosco. O mais que nós temos perdão para com o outro, o mais doce vai ser o nosso relacionamento. Também, o mais que nós buscamos perdão de Deus, o mais doce que vai ser o nosso relacionamento com Deus. Volte semana que vem, vamos continuar falando e ensinando, edificando famílias. Deus abençoe.